Maior é o que está em nós, maior é o que está no mundo. O nosso Deus, Ele é um Deus de promessa, é um Deus que pode mudar a sua história, e Ele quer mudar a sua história. Você precisa confiar nisso, basta nele confiar, porque a música que nós escolhemos agora para cantar junto com você, ela diz que tudo que Jesus conquistou naquela cruz, Ele passou por aquela cruz, Ele foi por mim, foi por você, e através dela é que Ele pode mudar a sua vida. E eu queria cantar junto com você, junto com a nossa equipe, esse louvor, tudo que Jesus conquistou na cruz. Gostaria de convidar aqui o irmão Cássio, nosso seminarista,
que vai terminar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos por teu amor, por tua graça. Nós te agradecemos porque podemos confiar no Senhor, assim como ouvimos esse louvor que diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. De fato, grandioso é o Senhor. Sabemos que podemos contar contigo, Senhor, por tudo que já fez por nós. E que nós possamos ter isso em nossa mente, que nós possamos lembrar o quão grande o Senhor é, e que as coisas desse mundo não chegam aos seus pés, Senhor. Que nós possamos te glorificar, Senhor, por tudo que o Senhor é e por o que o Senhor já fez por nós. Te agradecemos e te peço que o Senhor conduza a tua igreja, faça com que nós possamos estar firmes no Senhor e nós possamos representar o Senhor nesse mundo também, Senhor, porque para isso nós somos chamados. Então, que o Senhor esteja nos ajudando a caminhar conforme a tua vontade. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, que Deus te abençoe. Nós queremos hoje trazer o recado do Senhor ao seu coração. Eu vou pregar em Mateus, no capítulo 8, do versículos 1 ao 4. O título da nossa mensagem é Jesus cura um leproso. Deixe sua Bíblia aberta aí, vamos acompanhar juntos. Mateus 8, de 1 a 4, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez trazer o recado do Senhor a todos os corações que estão conosco agora. Abençoa cada um, abençoa cada família, que o teu Santo Espírito abre os nossos entendimentos para entendermos o recado que o Senhor tem para nós nesta noite. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus cura um leproso. Aqui nesse contexto, Jesus Cristo tinha acabado de proferir o famoso Sermão do Monte, que abrange os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Esse monte ficava à beira do mar da Galileia. Aquele monte ficou conhecido como o Monte das Bem-Atitudes, ou o Monte das Boas Aventuranças. O verso 1, ele já nos relata que Jesus Cristo tinha acabado de descer do monte. E também ele estava sendo acompanhado por grandes multidões. Imagine essa cena. Jesus então ele desce daquele monte, depois de ele ter ensinado muitas coisas para aquele povo, para a multidão e para os seus discípulos. E Jesus ele desce e vai caminhando, e junto com ele uma grande multidão e também seus discípulos. E o versículo 2, de repente, um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse homem leproso, ele com essa doença triste da lepra, aquela doença que no passado impedia o homem de estar na sociedade, ele vivia isolado. E Lucas, no capítulo 5, no versículo 12, ele narra esse fato e ele diz que aquele homem estava coberto de lepra. O seu corpo então era
totalmente coberto de lepra. Isso significa que aquele homem estava de uma maneira terrível, ele vivia numa condição terrível. Mesmo naquela situação, ele teve a coragem de se colocar no meio da multidão para poder chegar onde estava Jesus. Ele então chega bem perto, em frente de Jesus, e se ajoelha aos pés do Mestre. Isso é um sinal de verdadeira adoração ao Senhor. Foi isso que aquele homem quis fazer, ajoelhando-se aos pés do Senhor. E ali também ele estava reconhecendo que Jesus Cristo é Deus. Porque o judeu, ele é ensinado, sempre foi, que eles não podiam adorar nenhum outro a não ser o Deus de Israel. E aquele homem, então, ele toma essa decisão corajosa de, diante daquela multidão, diante daquele povo, diante dos discípulos de Jesus, ele chegou ali e se ajoelhou aos pés do Mestre. Então ele coloca para o Senhor Jesus, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Imagine que aquele homem precisava muito de uma cura, mas ele não chegou pedindo para Jesus: me cure, Senhor. Ele chegou e colocou nos pés do Senhor aquilo que ele queria. E ele disse: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Isso é fé. Fé é entregar as nossas preocupações ao Senhor e descansar na vontade do soberano Senhor. O versículo 3, então, diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Jesus, ele então, em um sinal de autoridade, estendeu a sua mão. Isso foi um gesto de bondade, amor, compaixão e também de vontade própria que aquela cura fosse realizada. Disse então Jesus: eu quero. Jesus quis curar aquele homem. Ele diz: eu quero, seja purificado. Nos 3 evangelhos sinóticos, onde narra esse acontecimento, essas palavras são colocadas exatamente iguais, da mesma maneira. Isso é uma prova de toda a autoridade de Jesus Cristo sobre as enfermidades. Jesus curou aquele leproso instantaneamente. De agora em diante, aquele leproso seria um ex-leproso e não mais um leproso, aquele homem que precisava viver longe, afastado da sociedade. Então Jesus cura aquele homem foi purificado. E o versículo 4 então diz assim: em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Em seguida, então Jesus, ele faz a cura, ele realiza o milagre e em seguida ele já instrui aquele homem, ele orienta, ele insiste, estimula aquele homem a guardar a lei. E Jesus diz ao homem: vá mostrar-se ao sacerdote e leve uma oferta como Moisés ordenou. E sendo assim, o sacerdote assinaria um termo dizendo que ele estaria liberto para voltar a convívio da sociedade. Ele seria reintegrado ao convívio com o povo, com aquilo que ele mais gostava, que era estar no meio de gente. Com certeza ele estava muito tempo afastado do povo. Mas não conte nada a ninguém. Imagine aquele homem chegando ali diante de Jesus
com aquela multidão, com seus discípulos, todos ali, eles viram, eles presenciaram aquela cura, mas Jesus não estava falando daquele grupo de pessoas. Jesus estava falando para ele ir direto aonde estava ali o sacerdote e levasse também já uma oferta para que servisse de testemunho para ele. Ele tinha que ir, ele não podia olhar para os lados, porque muitas pessoas conheciam ele, e quem precisava liberado para voltar à sociedade era o sacerdote. E com certeza aquele homem, ele seguiu os passos de Jesus. Mas Jesus também, um dos motivos aqui que Jesus não queria que o homem contasse a ninguém, é que o seu ministério, o ministério de Jesus, de ensino, poderia ser prejudicado pela publicidade exagerada de seus milagres e curas. Jesus não queria isso. Jesus não queria propaganda para ele, pois os líderes religiosos poderiam matar Jesus antes que ele terminasse o seu ministério. Ele precisava então completar o que ele veio fazer aqui na terra. Há ainda outras questões aqui envolvidas, mas nós vamos ficar só com esses destaques já feitos até o momento. E no ser humano existem duas doenças. Uma é a física, com vários tipos de enfermidades. Há vários tipos de doença. As enfermidades, elas prejudicam o corpo físico do homem, que podem ser curadas através de medicamentos, cirurgias, fisioterapias, vários tipos de tratamentos e com certeza também pela intervenção divina. Isso com certeza nós cremos também. Mas outra doença que assola o homem, que destrói o homem e a mulher, é uma doença chamada a doença espiritual. O ser humano, ele sofre disso também. E essa doença espiritual é quando o pecado impregna no nosso coração. Isso acontece com todo ser humano. Essa é a pior de todas as enfermidades, pois ela separa para sempre o homem e a mulher de Deus, que é a morte espiritual, a separação do homem de Deus. Com certeza, essa doença, o Senhor Jesus Cristo quer te curar. Lembra do leproso? Se quiseres, Senhor, tu podes me purificar. Jesus respondeu, eu quero. Aquele homem não falou de cura. Ele não falou, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Não, ele falou, se tu quiseres, tu podes me purificar. Pois, com certeza, aquela enfermidade, a lepra, era uma doença classificada pelos judeus como uma doença causada pelo pecado. E Jesus sabia disso. Ele cura o enfermo e exige dele a oferta para o sacrifício. Aquela oferta que foi colocada por Moisés lá na lei, lá no livro de Levíticos. Assim como aquele homem se ajoelhou aos pés do Mestre, Jesus, ele está também pronto, te esperando para que você chegue a ele e coloque a sua vida diante dele, coloque os seus pecados diante do Senhor, confessando-os e chamando Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, como aquele homem fez. Ele se ajoelhou aos pés do Mestre e chamando Jesus Cristo de Senhor, que é Deus, e confiou totalmente em Jesus, dizendo que ele está nas mãos do Senhor. Era o Senhor que precisava cuidar dele. Ele disse, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus então, ele disse, eu quero. Conosco é a mesma coisa. Então, confie no Senhor Jesus,
pois Ele quer te purificar de todo pecado e te deixar purificado, purificada. Então você será uma nova criatura, você será purificado totalmente e o Senhor vai te transformar, você será uma pessoa diferente e a sua vida de pecado, né, aquela vida suja, Ele vai te transformar e você vai ser mais alvo que a neve. Essa é a especialidade dele, de Jesus, perdoar pecados de todo aquele que quer e crer nele como seu único Senhor e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Jesus, convide a sua família para fazer o mesmo e você já começa a desfrutar das bênçãos do Senhor aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui. Entregue a sua vida ao Senhor e você terá algo diferente na sua vida. Você vai viver uma vida totalmente diferente da vida aprisionada que você vive. Você pode ter o dinheiro tanto que for, você pode ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas um dia você também vai partir daqui, como eu vou, como todos nós iremos. E quando nós partirmos daqui, nós vamos prestar contas a Deus dos nossos feitos. E nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador. E só Jesus Cristo que pode nos purificar de todo mal e de todo pecado. O amor dele é grande, o amor dele é suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente ali na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fico imaginando os sacerdotes no passado que sacrificavam os animais para a purificação do pecado. Isso era instruído pelo próprio Deus. E hoje era um animal, amanhã era outro, e assim sucessivamente, isso nunca terminava. Chegou o momento em que Jesus Cristo, ele está lá no seu trono e diz assim ao seu Filho: agora é sua vez. Deus diz a seu Filho: agora é a sua vez. Agora Jesus precisava vir a este mundo. E ele veio, ele nasceu de uma mulher, ele foi criança, ele trabalhou com seu pai ali de carpinteiro e aos 30 anos aproximadamente ele começou o ministério de pregar a palavra. E ele pregou a palavra, ele fez discípulos, ele nomeou apóstolos e ele fez tudo aquilo para que o povo pudesse conhecê-lo, o povo da sua época e de hoje também. Jesus então, no tempo determinado, ele foi para a cruz. O Senhor morreu na cruz por mim e por você. É por isso que diz aqui em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós não podemos medir essa tal maneira, é só o amor de Deus que é inexplicável por mim e por você, por toda a humanidade, por todo aquele que o aceita como Senhor e como Salvador de sua vida. Que você pense nisso, que você se lembre das coisas que você queira que mudem em sua vida, que você reflita naquilo que está te atrapalhando a ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus,
e que a sua vida seja colocada diante do Senhor, que a alegria brote em seu coração, assim como brotou no meu e de todo aquele que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós que aceitamos Jesus Cristo, nós temos uma vida nova, uma vida transformada, nós fomos purificados pelo nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu desafio a você, eu chamo a você, eu chamo a sua família para que você preste atenção nessas palavras. Aquele homem, ele não teve vergonha de chegar diante daquela multidão e se ajoelhar ali nos pés de Jesus, adorando-o, adorando-o. É o que nós precisamos fazer, adorar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele morreu, conforme eu falei, mas Jesus, ele não ficou morto. Ele foi para o túmulo, ele foi colocado ali no túmulo e no terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é Deus, ele é Senhor e ele te ama. Ele conhece o seu coração, ele sabe das suas lutas, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe de tudo que você enfrenta e ele está com os braços abertos, ele está com a mão estendida, igual ele fez aqui com esse homem. O Senhor estendeu a mão, ele está com as mãos estendidas e o Senhor tocou nele. Que o Senhor toque no seu coração, pois Ele quer te purificar, Ele quer deixar a sua vida, Ele quer deixar o seu íntimo mais alvo que a neve. É para isso que Ele veio. Aceite Jesus como Senhor e como Salvador de sua vida, o único que pode te salvar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que você procure, uma igreja que prega, que fala a verdade, cuidado com enganações. Procure uma igreja e siga, procure uma igreja e frequente ali para aprender mais do Senhor Jesus. O nosso endereço está aqui na tela, Igreja Batista em Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista. Se você mora aqui perto, esteja conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue cuidando do seu coração. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que salva, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra é Jesus. E nós cremos no Senhor. E eu quero nesse momento colocar a vida de todos que estão cultuando ao Senhor conosco. Se tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que faça isso nesse momento e que o Senhor trabalhe em cada coração, abençoa as famílias, abençoa cada lar. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, a tua igreja que te ama diante do Senhor. Te oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Olá, irmãos, boa noite. Estamos aqui em casa e gostaríamos de cantar junto com vocês um hino, Algo Mais que a Neve. Seja
todos uma boa semana abençoada na presença do Senhor. Tchau, fiquem com Deus.